Boa noite, gente. Eu quero começar a minha pregação pelo famoso versículo de João 3,16, que todo mundo conhece, não é mesmo? Então, eu vou pegar aqui para poder falar para vocês o que diz em João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação. É um pequeno versículo, mas ele tem um significado tão grande, porque é aqui que começa o mistério da nossa salvação. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele vai enviar o seu Filho único para salvar toda a humanidade de todo o seu pecado. O tema da minha pregação começa dizendo que a fonte da misericórdia ela é uma fonte de graça para o nosso romper com o pecado. E não tem como falar da misericórdia de Deus se não falar que a misericórdia dele é um ato de amor para com cada um de nós. Deus, no seu infinito amor, envia Jesus para poder nos salvar. Esse é o ato de misericórdia do Senhor. Nós, na nossa miséria, no nosso pecado, nós sendo tão miseráveis como nós somos, Deus nos ama, nunca deixou de nos amar e entregou o seu Filho para salvar-nos por meio da sua misericórdia. Então, para poder falar disso, vou falar de como que a misericórdia do Senhor ela é a expressão do amor de Deus em nossas vidas. Então, Deus enviando Jesus, Ele vai enviar Jesus para nos salvar. Como? Por meio do sacrifício da cruz. Jesus tomou sobre si as nossas dores, Jesus tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Quando nós olhamos para o filme da Paixão de Jesus, nós vamos ver que Jesus é dilacerado de tal forma que às vezes até a gente não consegue olhar para aquela cena. Tem pessoas que não conseguem olhar para aquela cena de Jesus sendo dilacerado, Jesus sendo completamente rasgado no seu corpo. E o que a gente tem que tomar consciência quando a gente vê essa cena, primeiro que o filme ele ainda não é completamente a realidade do que foi a Paixão de Jesus. Ele é uma representação, mas ainda foi muito pior do que aquilo. E a outra coisa que nós devemos ter em mente é que cada uma daquelas 5.480 chagas de Jesus, elas são marcas do nosso pecado no corpo de Deus. Então, quando nós olhamos para aquilo, nós devemos pensar: aquela chaga que Jesus está recebendo é por mim. Aquele rasgar das suas costas, do seu peito, o rasgar do seu corpo é por amor a mim. Porque na sua misericórdia Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu a nossa morte no nosso lugar. Essa é a maior expressão de amor para a qual nós devemos olhar, que é a expressão de amor de Deus, que na sua misericórdia entrega o seu Filho para morrer no nosso lugar, para expiar os nossos pecados. Jesus, tomando sobre si os nossos pecados, Ele vai tirar os pecados de nós. E aí vem a segunda parte do ato de misericórdia. Nós dilaceramos Jesus com os nossos pecados. Nós dilaceramos Jesus. É como se nós fôssemos aqueles soldados com aqueles ganchos na mão e dilacerando o corpo de Jesus. E nós tomamos depois, no alto do Calvário, olhando para Jesus dilacerado, nós ainda temos que tomar a lança do nosso pecado, a lança da nossa miséria e transpassar o peito de Jesus. E é neste momento que a misericórdia do Senhor age na sua maior glória. Que quando nós transpassamos o peito de Jesus na cruz, abre-se a fonte de misericórdia que jorra sangue e água para purificar a nossa vida, para purificar o nosso coração, para purificar o nosso ser. Jesus toma os nossos pecados e a segunda parte da redenção
é o lavar o nosso ser para que nós sejamos purificados e para que nós tenhamos corações puros. Vamos entrar então em Santa Faustina, que vai dizer no seu diário, no parágrafo 1706, que os corações puros são corações de guerreiros, de cavaleiros, porque são os corações que mais lutam, que mais batalham. Porque a sua luta, a sua batalha, ela é incessante, ela é constante. Então, os corações puros são os que são mais difíceis de se manter puros, porque eles lutam constantemente para manter essa pureza. E nessa questão de se manter o coração puro, ainda nós temos a permissão que Deus dá de que nós sejamos provados a ferro e fogo para saber se nós realmente queremos manter o nosso coração puro. E então, Satanás começa a agir na nossa vida com as suas mentiras, com as suas palavras mentirosas sobre as nossas vidas. E ele vai começar a tentar nos convencer de que o nosso coração não está purificado, e realmente não está. O nosso coração é purificado por Deus na sua misericórdia. Uma coisa que nós temos que compreender é que nada na nossa vida ela é feita por nós mesmos. Nós não conseguimos fazer as coisas na nossa vida por nós mesmos. Quem purifica o nosso coração é o Espírito Santo. Nós dizemos no nosso diário: meu coração é impuro, mas podeis purificá-lo. Isso a gente fala na oração do Espírito Santo. Então, nós clamamos ao Espírito Santo para que ele purifique o nosso coração. Portanto, nós não purificamos o nosso coração. E Satanás vai tentar nos convencer durante o processo de purificação do nosso coração que que o nosso coração é impuro, que o nosso coração não está em processo de purificação, que o nosso coração nunca vai mudar, que o nosso coração nunca vai ser transformado. E é nessa questão das mentiras que eu vou ter que abrir um parênteses para contar um pouco sobre mim, porque eu não queria falar dessa situação, mas o Espírito Santo ele quer que eu fale disso, porque o meu testemunho das mentiras de Satanás na minha vida é também uma fonte de misericórdia do Senhor para a minha vida e para aqueles que ouvirão o meu testemunho e que também se levarão para Deus, para a sua misericórdia por meio do meu testemunho. Então, de forma bem resumida, eu vou falar sobre algumas mentiras que Satanás tentou colocar no meu coração, algumas que ele conseguiu me conquistar, algumas que a gente conseguiu vencer. Eu falo a gente porque não fui eu que venci, porque foi o Espírito Santo que venceu em mim, amém? Então, quando eu entrei na comunidade, com um único intuito. Era o ano de 2017, eu considerei o ano de 2017 o meu ano vocacional, porque eu passei por 3 comunidades até chegar aqui, essa foi a terceira. E o que eu estava procurando era encontrar o meu lugar, o lugar que eu ia viver a santidade, o lugar que eu ia me ofertar, o lugar que eu ia crescer na vontade de Deus, naquilo que Ele tinha para mim. Quando eu entrei na comunidade com esse intuito, o intuito de ser santo, de rezar, o intuito de ofertar-me inteiramente a Deus, o intuito de servir, o intuito de ser aquilo que Deus me chamou a ser. E se Ele me chamou para estar na comunidade, Ele me chamou para servir na comunidade, e por meio do meu servir, Ele me chamou para ofertar toda a minha vida por Ele. Então, quando eu entrei na comunidade, eu entrei com esse intuito. E aí foi indo, foi passando, e eu fui entrando no carisma, fui crescendo na oração, fui crescendo naquilo que o Senhor tinha como propósito para mim, até que chegou o dia da minha pré-consagração. Me pré-consagrei, foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eu sempre esperei desde quando entrei na comunidade. Só que a partir do momento da minha pré-consagração, como o Nando sempre nos diz, vai começar a ser exigido um pouco mais. Era ainda a pré-consagração, mas já foi começando a ser exigido. E neste momento, Satanás começou a colocar mentiras na minha cabeça. De que eu não estava na comunidade com o intuito de ser santo. Porque eu estava vivendo mais o orar e estava esquecendo do vigiar. E aí Satanás tentava convencer o meu coração, tentava me convencer de que não adiantava nada eu viver uma vida de oração super elevada e eu esquecer da parte do vigiar.
E ainda continuar das minhas quedas, continuar das minhas misérias, com as quais eu lutava desde o momento que entrei na comunidade, com as quais eu luto até hoje. E aí isso Satanás foi colocando no meu coração, e que eu não era digno, e que eu não era digno da minha pré-consagração, e eu realmente não sou. Quem coloca dignidade em mim é o Espírito Santo. E ele colocava em mim que eu não era digno de estar na comunidade, porque eu estando na comunidade do jeito que eu estava apenas ferindo a comunidade, eu estava apenas destruindo a comunidade, porque eu estava vivendo uma vida dividida, uma vida de oração e uma vida de pecado, uma vida de oração e uma vida de pecado, e isso destruía a comunidade. E assim Satanás convenceu o meu coração, até o ponto que o estopim da situação, ele me tirou da comunidade. Interessante que eu saí da comunidade no dia 12 de outubro, que foi um dia de Nossa Senhora Aparecida. E à noite, quando nós fomos na missa de Nossa Senhora Aparecida, o meu coração ele entrou numa profunda dor, porque foi aí que eu caí na real do que eu tinha feito. Tinha deixado o meu carisma. Só que assim como Satanás achou que quando Jesus chegou na cruz, ele tinha vencido, quando eu saí da comunidade, Satanás achou que ele tinha vencido, mas ele nunca tinha vencido na minha vida, porque desde sempre ele foi derrotado na minha vida. E quando eu saí da comunidade, quando eu fui para a casa dos meus pais, uns dias depois eu já expressei para o Nando tudo o que eu estava passando, que eu queria voltar, só que neste momento era necessário que eu passasse por um momento de dor, por um momento de sofrimento, por um momento de formação, porque Deus usaria disso para me formar. E foi então que eu passei 8 meses fora da comunidade, mas na semana seguinte que eu saí da comunidade, na casa dos meus pais, eu já não estava suportando mais viver longe do meu carisma. E aí eu comecei a me trancar no meu quarto para rezar o meu diário. Eu continuei a rezar o meu rosário, que foi a única oração que eu nunca abandonei. Eu continuei a fazer a minha leste divina, porque eu precisava beber do carisma, eu precisava do meu carisma. E aí no momento que Satanás achou que ele tinha vencido na minha vida, na verdade eu estava me reerguendo, porque eu estava aumentando a minha vida de oração, estava crescendo mais na vida de oração, e não só em mim, mas também comecei a fazer na vida dos meus pais, porque os meus pais começaram a crescer também na vida de oração deles, e isso trouxe grandes consequências, grandes vitórias do Senhor nas nossas vidas. Então, quando Satanás achou que ele tinha vencido, não era bem assim. Aí eu voltei para a comunidade, e aí foi o momento que eu estava na faculdade, foi o momento que eu trabalhei com o financeiro, e foi o momento que eu estava mais uma vez decidido a viver o carisma, a intensificar a minha vida, a crescer na minha vida de oração, a crescer no Senhor, lutando contra os meus pecados, lutando contra as minhas misérias. Só que Satanás usou dessa vez do meu temperamento, ele começou a trabalhar em cima do meu temperamento, porque vocês conhecem muito bem um fleumático, e quando ele não trabalha bem o seu tempo, o cara fica doido. Então, quando você vai olhar para a vida de um fleumático frustrado no seu tempo, é muito perigoso. E aí Satanás ele começou a me sufocar de tal forma, dizendo que eu estava fazendo as coisas mal feitas. Se eu estava na comunidade para me ofertar, era para mim me ofertar, mas eu estava dando muito pouco. E quanto mais eu tentava dar mais eu achava que eu estava ofertando pouco, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava com o financeiro e eu tentava me dar bem no financeiro, ao mesmo tempo que eu tentava manter a minha faculdade bem, ao mesmo tempo que eu tentava manter a vida do carisma, a vida das orações, ao mesmo tempo que eu tentava manter tudo, eu comecei a me sufocar, porque eu achava que eu não estava dando o meu tudo em tudo que eu estava fazendo. E aí, quanto mais situações Satanás colocava na minha cabeça, de que eu não tinha tempo, de que o meu tempo estava mal administrado, de que aquilo tudo foi tomando conta da minha mente, eu fui começando a me sufocar, até o momento que o meu último fôlego foi para dizer: eu preciso sair, porque eu não estou me ofertando, eu não estou dando o meu tudo. Se eu estou aqui para dar o meu tudo, é para dar o meu tudo. E Satanás me enganou, dizendo que eu não estava dando o máximo que eu podia. E nisso, mais uma vez eu deixei a comunidade.
Mais uma vez eu deixei o meu carisma. Mas dessa vez eu não me afastei completamente da comunidade, porque eu já sabia que era o meu lugar, e eu já sabia que aquele carisma ele pertencia a mim, e que eu precisava daquele carisma. Foi neste momento que o Senhor me fez crescer mais ainda em oração, mas não foi somente eu, mas foi também os meus pais, porque eu rezava o diário em casa, e aí o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que começar a rezar o meu diário também com os meus pais. E foi o momento que eu comecei a colocar um diário espiritual na vida deles. Foi o momento que nós começamos a orar juntos, o momento que nós começamos a ir todos os dias no salão diante de Jesus sacramentado para rezar o nosso diário. Foi o momento que o Senhor foi tomando o coração dos meus pais com carisma, foi tomando o coração também do meu primo Dani com carisma, porque foi aí que eu comecei a trazer mais a minha família para a comunidade. E não pense que era necessário que eu saísse da comunidade para que o Senhor fizesse isso. Não era necessário, mas Deus usou dessa situação negativa de eu sair da comunidade para poder tomar o coração dos meus pais, para poder tomar o coração da minha família e para trazê-lo para perto do carisma. E mais uma vez, quando Satanás achou que estava derrotado, a vitória está aí. Hoje meus pais são pré-consagrados na comunidade. Então, quando nós pensamos, quando Satanás pensa que ele venceu na nossa vida, na verdade, é porque a vitória está cada vez mais próxima, mas a vitória é de Deus. Porque é Deus que vence nas nossas vidas. Deus, desde o momento da sua cruz, desde o momento que Ele foi crucificado, Ele venceu em nossas vidas por meio do seu sangue derramado na cruz, por meio da sua misericórdia que jorrou do seu peito aberto. E nisso, eu queria apenas fazer esse adendo para falar das mentiras de Satanás e para dizer que a gente já está, muito... Nós já estamos muito avançados, nós já estamos com um conhecimento bem elevado para poder continuar caindo nessas mentiras fajudas de Satanás. Então, vamos tomar mais cuidado com aquilo que Satanás tenta colocar em nossas vidas como mentira, porque às vezes são coisas que que não faz parte da nossa realidade. São coisas que realmente não são verdade. Só que nós, na nossa crise, nos nossos problemas, nas nossas situações, a gente começa a acreditar que aquilo é uma verdade, de forma que a gente deixa se levar por aquilo que Satanás colocou em nossos corações e nós caímos nas suas mentiras. Mas, com a graça do Espírito Santo, com o mover do Espírito, com a misericórdia do Senhor em nossas vidas, com a graça do Senhor, nós podemos vencer as mentiras de Satanás. Há uma pregadora que ela vai dizer que, para não cair nas mentiras de Satanás, nós precisamos ter corações adoradores, porque é o coração que adora o Senhor, é um coração que permanece na graça de Deus, e um coração que permanece na graça de Deus, ele não cai nas mentiras que Satanás conta para ele. Amém? Amém. Então, além disso, o meu tema ele vai tratar da questão da castidade. Então, a castidade segundo Santa Faustina. Então o Senhor tomou os nossos pecados, derramou sobre nós essa fonte de misericórdia, e essa fonte de misericórdia é a fonte de graça que nós necessitamos para poder lutar e vencer os nossos pecados. Santa Faustina vai dizer que os corações puros são os que mais batalham. Portanto, desde o momento que Deus, no seu sacrifício, Ele nos lava, nos purifica e começa a transformar o nosso coração e purificar o nosso coração, nós começamos a uma batalha mais intensa. E é uma batalha diária. E Santo Agostinho já vai dizer que a batalha pela castidade, ela é a batalha mais árdua e mais difícil. E raramente saímos vitoriosos. Porque sem a graça de Deus, confiando na nossa própria força, nós nunca vamos vencer essa batalha, porque é uma batalha árdua. E por isso que para manter o nosso coração puro, nós temos que ser como guerreiros. E nós, como escravos de Maria, não temos como ser guerreiros sem ser verdadeiros escravos da milícia da Imaculada, sem ser verdadeiros escravos dela, sem fazer parte do exército da Imaculada. É assim que nós devemos batalhar pela nossa castidade, sendo parte da milícia da Imaculada. Então, quando nós vamos falar de castidade com relação a Santa Faustina, ela no parágrafo 40 do seu diário, ela vai dizer
que ela chegou a ver Jesus, né? Depois da Santa Missa, num momento. Ela vê Jesus, e Jesus está vestido de branco com um cinto de ouro. E Jesus vai pegar esse cinto dele e colocar nela. Neste momento, Jesus fala para ela que ela está recebendo a graça da castidade, a graça da pureza. Mas Santa Faustina vai dizer que essa graça alcançada na vida dela foi depois de muito tempo de oração que ela rezou a Nossa Senhora para que ela alcançasse essa graça. Então, com isso, nós concluímos que a graça da castidade, a exemplo de Santa Faustina, nós sabemos que nós só alcançamos por meio da oração e por meio da Santíssima Virgem Maria, que intercede para que nós consigamos alcançar a virtude da castidade. A castidade é uma virtude de Maria e, para que nós possamos alcançá-la, devemos recorrer a Maria. Então, a castidade, ela é uma graça, ela é uma virtude que nós alcançamos por meio da oração. Então, vamos supor que eu rezei por muitos anos, rezei por muito tempo para que a Santíssima Virgem me alcançasse a graça da castidade, alcançasse a graça da pureza. E aí, então, chega um momento que eu recebo a visita de Jesus, assim como Santa Faustina recebeu. Ah, gente, imagina. Imagina, Jesus vem, né, na sua glória, e ele vem com aquele cinto de ouro e fala assim, ó, hoje você está recebendo a graça da castidade. E aí eu sei que eu estou recebendo aquilo por meio de Maria. E aí eu falo assim, Senhor, obrigado, porque agora os meus olhos não vão mais se voltar para aquilo que não é necessário, porque eu não vou sentir mais nada no meu corpo, eu não vou sentir mais nenhum desejo, porque os meus olhos não vão mais olhar para ninguém na rua. Então, vocês acham mesmo que vai ser assim, né? A graça, a virtude da castidade, ela só vai se manter em nós quando nós praticarmos e vivenciarmos ela em nossas vidas. Deus nos dá a graça, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar, nós temos que continuar com a luta, continuar com a batalha, continuar clamando pela graça de Deus. Santa Faustina vai dizer isso de forma muito presente no diário dela várias vezes, que ela clamava todos os dias pela graça. Então eu vou pegar aqui o parágrafo 1095, que é onde ela vai falar disso. Quando ela fala, quando certo dia Deus me fez conhecer interiormente que eu jamais perdera a inocência, e isso apesar dos muitos perigos em que me encontrava, que Ele mesmo me protegia para que permanecesse intacta a virgindade da minha alma e do meu coração. Passei esse dia numa íntima e ardente ação de graças. Agradeci a Deus por se ter dignado defender-me do mal, e ainda porque a seus olhos merecia a graça de mesmo ter se dignado assegurar-me disso. E alguns anos mais tarde dignou-se confirmar-me na inocência, e desde então não sinto revolta dos sentidos contra a alma. Tenho, aliás, anotado isso de maneira mais detalhada em outro caderno. Todas as vezes que me lembro dessa graça inconcebível, jorra do meu coração nova chama de amor e gratidão a Deus, e esse amor leva-me até o total esquecimento de mim mesma. Então Santa Faustina está dizendo aqui, depois que ela recebeu a graça, Deus confirmou para ela que ela nunca perdera a sua inocência, e que Ele mesmo estava junto a ela para manter o coração e para manter a vida dela pura. Mas a partir daqui, ela vai começar a falar como que ela manteve essa virtude na vida dela. Então, desde esses dias vivo sob o manto virginal da Mãe de Deus. Ela me defende e instrui. Estou tranquila junto ao seu imaculado coração, e porque sou tão fraca e inexperiente, aconchego-me como uma criança ao seu coração. Apesar de Deus me ter confirmado nessa virtude, no entanto estou sempre alerta e tenho medo até da minha própria sombra, e é apenas porque amo firmemente a Deus. Essa graça de Deus foi me dada precisamente porque sou a mais fraca das criaturas, e por isso o Todo-Poderoso envolveu-me com a sua especial misericórdia. Então o que Santa Faustina vai dizer? Que, apesar de Deus ter dado para ela a virtude da castidade, ela tinha medo até mesmo da sua sombra, porque nós nunca podemos achar que nós já vencemos o pecado, que nós já vencemos completamente em nossas vidas. Porque quando nós tomamos consciência disso e começamos a dizer que nós já vencemos,
nós estamos abrindo brecha para que Satanás possa mais uma vez nos tentar e nos fazer cair. E a segunda queda, ela é muito pior do que a primeira. Então, quando nós vencemos, para nos manter nessa vitória, nós temos que... Quebrei minha cruz. Para nós mantermos nessa vitória, nós temos que continuamente orar a Deus para que Ele nos mantenha na sua graça, para que Ele esteja presente em nossas vidas, para que Ele nos mantenha. É isso que nós temos que ter como convencimento em nosso coração. É isso que nós temos que pedir para que o Espírito Santo convença o nosso coração. Que convença o nosso coração de que nós não vencemos por nós mesmos, mas que é a graça de Deus que vence em nós. Que nós não nos mantemos puros se não é Deus que purifica o nosso coração. Que nós não vivemos a castidade se Deus não nos concede a graça de viver a castidade. E tudo em nossa vida nós alcançamos por meio da graça de Deus, que é somente a graça de Deus que nos mantém naquilo que é da sua vontade. E isso não é somente para a questão da castidade, mas para qualquer virtude que nós queremos em nossas vidas, nós devemos pedir a graça de Deus para que nós nos mantenhamos nessa virtude que nós pedimos. Então, se eu peço a virtude da paciência, eu tenho que pedir a graça de Deus para me manter na paciência. Se eu peço a virtude da castidade, eu tenho que pedir a graça de Deus para manter na castidade. Se eu peço a virtude da temperança, eu tenho que pedir a graça de Deus para manter na temperança. Todas as virtudes, sem a graça de Deus, nós não a mantemos. Que, como eu dizia na meditação das laudas hoje de manhã, a nossa carne, ela não submete à lei de Deus. São Paulo já vai dizer na palavra, nas suas cartas, que nossa carne não submete à lei de Deus e nunca vai se submeter, ela não pode. A carne, ela vive segundo a lei da carne, mas o nosso espírito, ele vive segundo a lei do espírito. Então, nosso espírito se submete à lei de Deus e nós podemos, por meio do nosso espírito, controlar, mortificar. Nós podemos administrar a nossa carne por meio da vivência no Espírito. Nós não podemos viver na carne, nós devemos viver no Espírito para que nós nos mantenhamos na graça do Espírito e para que nós não deixemos a nossa carne falar mais alto e para que nós não deixemos que a nossa carne vença em nós, porque quem vence em nós é o Espírito Santo de Deus unido ao nosso Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, nós vivemos na graça de Deus. E quando nós vivemos na graça de Deus, a carne não tem vez, porque a carne é dominada, a carne é administrada pela nossa vida do Espírito, pela nossa vida de oração, pela nossa vida de adoração, pela nossa vida de intimidade com Deus. Para finalizar, só queria dizer que Nossa Senhora, o título que eu mais gosto dela e o título que eu rezo a ela todos os dias, não um título, mas é uma função de Nossa Senhora, é a questão dela ser a forma Dei, a forma dos santos. Se nós queremos, como cristãos, alcançar a nossa missão, e a nossa missão é ser novos Cristos, então como cristãos nós devemos resplandecer a imagem de Cristo em nós. Se nós queremos nos transformar em novos Cristos, nós devemos nos moldar naquela que gerou o próprio Cristo. Então, a graça que nós devemos pedir diariamente para poder ser novos Cristos, nós devemos pedir para a Santíssima Virgem nos moldar no seu ventre, que é o ventre que carregou Jesus, que é o ventre que formou Jesus, que é o ventre que vai poder nos formar em novos Cristos para esse mundo. E é ela também que pode gerar Cristo dentro de nós, para que nós possamos viver com o Cristo gerado dentro de nós. É ela que é a forma dos santos. Eu não sei vocês, mas eu quero me formar no ventre dela e ser santo por meio dela, porque eu sei que é a escada direta para o céu. Ela é o ventre pelo qual Deus veio ao mundo e é o ventre no qual, se eu entrar, eu sei que é o ventre que vai me levar até o céu, em santidade, em graça, na vontade de Deus, naquilo que Ele tem como propósito, como projeto para a minha vida. Amém.